Bom, os temas que eu vou abordar aqui, vocês podem encontrar na minha página. Bom, eu vou falar para vocês agora de um outro assunto completamente diferente, tá? Que é o meu trabalho com maior repercussão de todos os tempos, tá? E que me levou, inclusive, há 3 ou 4 anos atrás, ao programa da... Depois, eu não vou mostrar o programa todo aqui, tá? Depois vocês podem olhar, tá? Vocês vão me ver aí ao lado da Adriane Galisteu, sendo entrevistado pela Adriane. O que vocês não vão ver, tá? É o que aconteceu depois do programa. Ela estava solteira naquele momento e ela me convidou para um jantar na casa dela. Até tem filme, mas esse programa, tá, eu fui chamado por causa do trabalho que eu vou falar agora, tá, que é a suposta influência da Lua no nascimento de humanos. Tá, e lá tinha uma astróloga. Aliás, então essa astróloga, que é especializada na Lua, tá, aqui está o livro dela, a Adriane está mostrando o livro é lindo, tá, e o livro tem que ser editado todos os anos, porque é um calendário lunar, e o calendário lunar muda a cada ano, quer dizer, o livro do ano passado não serve para esse ano. Então aí está o início do programa. É verdade que nascem mais bebês em alguns dias do mês lunar do que em outros. Há controvérsia sobre isso, porque alguns acreditam que é só na lua cheia que nascem mais. Então mesmo os que acreditam, há controvérsia, tá? Se é em qualquer uma das 4 fases principais, tá? Esse é o termo correto, tá? Aquele dia que está marcado lá no calendário é um momento de uma das 4 fases principais. O vulgo diz é o dia da mudança de fase. A fase está mudando a cada instante, né? Porque fase é a aparência. A aparência da Lua a cada momento está se modificando. Aquele momento lá tem um significado astronômico, tá? Então é o momento das 4 fases principais. Mas aí então há controvérsias, porque alguns acham que é só na lua cheia e outros acham que é em qualquer uma das 4 fases. Uma astróloga assim se pronunciou em um programa radiofônico. Isso aqui é a minha motivação para fazer a pesquisa. Se a lua é capaz de agir nas enormes massas de água dos oceanos, como ela não teria efeito sobre os líquidos do útero da mãe? Ou sobre os outros fluidos corporais, influenciando, por exemplo, no crescimento dos nossos cabelos. Como? A lua é basicamente um fluido. Mas o bulbo, não, no bulbo, o que eles dizem é que lá no bulbo capilar tem fluidos, tá, que poderiam ser influenciados, tá? Assim como... Bom, eu digo o seguinte, gente. Ontem o Paulo falou a respeito de que cada um de nós deve ser um combatente da pseudociência. Tá? Esse argumento é extremamente plausível. Tá? Porque marés todo mundo sabe que acontece. E esse argumento é plausível porque tem uma premissa implícita, que não está explicitada, mas que as pessoas assumem tacitamente. Quem é capaz de influenciar o grande influenciará com mais razão o pequeno. Quer dizer, se a Lua pode mexer com o mar, que é tão grande, como a Lua não pode mexer com os nossos fluidos corporais? Tá? Entretanto, esse pressuposto, que está aqui em amarelo, é falso em relação aos efeitos de maré. Bom, primeiro, para falar um pouco sobre as marés. Tá? Existem 2 concepções, tá? Uma errada e a outra correta sobre as marés. Tá? A concepção errada é de que a protuberância, tá, do oceano deformado esteja para o lado do astro atrator. Tá? E a gente tem 2 protuberâncias, um nesse lado e outra do outro lado. Tá?
Não vou entrar aqui na teoria de marés, porque isso aí é assunto por uma aula. O artigo que vocês acessam na minha página tem uma teoria elementar de marés que dá conta disso. Não é trivial de explicar. Não é trivial de explicar por que a protuberância está para os dois lados. Mas, então, isso aqui representa esquematicamente o que é o efeito de maré, tá, nos mares. Claro, não em escala, não, obviamente. Não, até porque se eu tentar representar isso em escala eu não consigo. Não, já que a espessura do mar é desprezível frente ao raio da Terra. Tá? Bom, aqui vocês têm uma representação, tá, da força de maré. Aqui eu tenho um astro atrator que pode ser a Lua, tá, mas pode ser o Sol também. Tá? E aqui está a distribuição da força de maré sobre a Terra. Tá? Aqui, ó, tem uma força de maré para fora. Mas tem força de maré para baixo também, gente. Tá? Então a Lua não só puxa as pessoas para cima, ela também empurra para baixo. Tá? E aqui nós temos uma expressão, tá, que nos dá a força de maré, tá, sobre um corpo M minúsculo, é a massa de um corpo, tá, que está aqui na superfície da Terra. Tá? M é a massa do astro atrator. Tá? R é o raio da Terra, no caso. Tá? E D é a distância que separa o astro atrator do lugar onde está acontecendo o efeito. Que aqui na nossa discussão é sempre a Terra. Tá? Vejam, é interessante porque isso na verdade é uma força gravitacional, mas é uma componente da força gravitacional. Mas uma componente que vai não com o quadrado da distância, mas com o cubo da distância. As forças de maré caem com o cubo da distância e não com o quadrado da distância. Tá? De onde sai essa expressão, leia o meu artigo. Tá? Mas aqui eu só estou expondo, tá, como é a configuração, tá, a distribuição da força de maré, tá, em cima da Terra. Bom, mas assim, ó, o astro atrator pode ser qualquer astro. Tá? Ok? Na verdade, nós temos dois efeitos de maré. Isso passa completamente batido no argumento da astróloga, porque para ela, os efeitos de maré são decididos pela Lua, exclusivamente pela Lua. Tá? Com a Terra acontece uma coisa interessantíssima. Tá? Quando a gente computa a força de maré máxima lunar, e quando a gente calcula a força de maré máxima solar, elas têm a mesma ordem de grandeza. Tá? Isso é uma coincidência cosmológica. Aliás, tem diversas coincidências cosmológicas em relação à Lua. Uma outra coincidência cosmológica é o fato de que, para um observador na Terra, o tamanho da Lua é muito semelhante ao tamanho do Sol. Tá? Ok? O tamanho angular da Lua e do Sol são praticamente iguais para um observador na Terra. Tá? Isso é uma coincidência porque não existe nenhuma lei fundamental que exija que seja assim. Tá? Poderia ser diferente em outros sistemas planetários, que têm satélites, tá? As coisas são diferentes. Tá? Então, mas aqui então tem um efeito interessante, tá? Que a força de maré lunar é aproximadamente o dobro da força de maré solar. Tá? Mas as duas são equiparadas. Tá? Isso é a força de maré sobre um corpo de 1 kg. Tá? Um corpo de 1 kg na superfície da Terra, tá? Naquele lugar onde é máxima, tá? Que é aqui, porque é nesse lugar que eu estou calculando, tá? Vai dar aqueles valores lá. Aqui assim dá para mostrar que é a metade, só que aí a força é para baixo, exatamente a metade daquele valor. Tá? Bom, na lua nova ou na lua cheia, os efeitos de maré solar e lunar se reforçam. Tá? Eles se reforçam. Tá? As setinhas vermelhas representam um efeito lunar, tá? Em escala. Tá? Eu tentei traçar essas setinhas aqui na razão de 1:2 aproximadamente. Tá? Então essa é a configuração
em 4 pontos apenas, tá? das forças de maré, tá? Da Lua e do Sol. Então é fácil de ver que se está em lua nova ou lua cheia, tá? Os efeitos se reforçam. Tá? Agora, se tiver em quarto crescente ou quarto minguante, os efeitos se subtraem. Ok? Se subtraem. Tá? A força de maré máxima da lua cheia ou nova é 1,6 vezes 10 a menos 6, e a força de maré máxima na lua crescente, isso já é o efeito combinado do Sol e da Lua. Tá? A força de maré máxima na lua cheia, tá? Que não é só a força de maré da Lua, é na lua cheia, já é a soma das duas forças. Tá? Resulta em 1,6 vezes 10 a menos 6, e na lua minguante 1,9, 0,9. Tá? Ok? Aproximadamente também aqui na razão de 1 para 2. A máxima força de maré sobre o corpo na Terra resulta ser cerca de 6 milhões de vezes menor do que o peso do corpo. Tá? Porque, gente, assim, ó, quem tiver preocupado com a balança, tá? Se pese nesse momento aqui, ó, quando a Lua estiver em cima da cabeça dele. Tá? Porque daí, tá? A balança vai registrar, tá? A resultante da ação que a Terra está fazendo e da força de maré da Lua e do Sol. Tá? Então ele se pese na Lua cheia, tá? Porque daí esse valor aqui é máximo, tá? Mas se pese com a Lua cheia alta no céu. Tá? Porque quando ele enxerga a Lua no horizonte, né, isso aqui é o entardecer, o nascimento da Lua, tá? Na Lua cheia. Tá? Esse ponto aqui. Tá? Aqui a balança vai registrar mais. Tá? Porque ele está sendo empurrado pela força de maré, ele está sendo empurrado contra a balança. Tá? Então o momento para se pesar é aquele lá. Tá? Bom, mas aí quando a gente computa esse efeito, tá? Esse efeito é cerca de 6. A força de maré resulta ser 6 milhões de vezes menor do que o peso do corpo. Tá? Então esse é o efeito de maré. É microscópico. Ele só aparece, tá? E os efeitos dele são sempre microscópicos. Porque quanto o mar pode subir e descer? Em média 1 metro de maré alta para maré baixa. Em média. Tem lugares onde chega a 15 metros por efeitos de ressonância que eu não vou tratar aqui. Tá? Mas o efeito médio é de 1 metro. Olha, o que é 1 metro em cima do raio da Terra? Ok? Tá? Não existe efeito de maré. Tá. Deixa eu falar, depois você completa essa coisa de não existir efeito de maré. As marés são produzidas, não são produzidas então exclusivamente pela Lua, mas também pelo Sol. E as contribuições, né, é aproximadamente 33% para o Sol e 67% para a Lua, do efeito de maré total. Tá? As marés ocorrem porque o campo gravitacional, que tanto a Lua quanto o Sol exercem sobre pontos diferentes da Terra, é variável. É variável em intensidade e orientação. Essa variação se deve ao fato de que o raio da Terra não é desprezível frente à distância do centro de qualquer um dos dois astros. Tá? É pequeno, principalmente no caso do Sol, mas não é desprezível ainda. Tanto que tem o efeito de maré. As águas oceânicas que se estendem por amplas regiões da Terra acabam sofrendo diferentes atrações gravitacionais pela Lua ou pelo Sol, o que vem ocasionar as marés. Ou seja, as marés decorrem do fato de que a atração gravitacional da Lua e do Sol é variável em intensidade e direção quando consideramos pontos afastados sobre a Terra por distâncias comparáveis ao raio terrestre. Não há efeito de maré em uma região com volume tão pequeno quanto uma bacia. Senão a gente estava vendo maré em tanque de lavar-roupa, em copo com água. Né? Quer dizer, esse argumento da astróloga, tá, de que é força de maré que está fazendo essa influência nos nossos fluidos corporais, não se sustenta. Não se sustenta, porque não tem efeito, ninguém enxerga maré em copo d'água, ou em tanque de lavar-roupa, ou até em açude.
Tá? No Lago Titicaca já é possível perceber efeitos de maré. Tá? E talvez aqui nas nossas lagoas grandes, tá? E não estou falando uma lagoa comunicada com o mar, uma lagoa isolada, talvez a gente conseguisse até detectar algum pequeno efeito de maré. Muito complicado, porque afinal pode estar subindo e descendo por muitas outras razões além dessa, e o efeito é pequeno. Tá? Mas o efeito, ele cada vez aparece mais quanto mais estendido for a região que eu considero sobre a Terra. Da mesma forma, os líquidos no útero da mãe ou no bulbo capilar não sofrem efeitos de maré. Se existissem efeitos de maré nos fluidos corporais, então observaríamos também marés em copos d'água, bacias, tanques e assim por diante. Bom, mas com isso eu estou dizendo que eu não sei se a Lua tem efeito no nascimento humano, eu só estou dizendo que se tiver não é por efeito de maré. Ok? Porque é isso que estava colocado lá naquele primeiro argumento da astróloga. E isso eu estou mostrando que se tiver efeito, não é efeito de maré. Agora, será que tem mesmo? A fim de encontrar indícios a favor ou contra a tão difundida crença da existência de uma relação entre nascimento de criança e fase da Lua, utilizamos dados dos arquivos sobre os candidatos aos concursos vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que eram os únicos arquivos onde eu tinha uma grande massa de datas de nascimento. Se eu pudesse botar a mão em outros bancos de dados, eu poderia repetir, né? Mas eu só tinha acesso a esse banco de dados. Então, a partir das datas de nascimento dos candidatos, com auxílio de tabelas de lunações fornecidas pelo Observatório Nacional, determinamos em que dia do mês lunar cada candidato havia nascido. Um total de 104.616 datas de nascimento constituem esse estudo. Tá? 90% desses candidatos nasceram entre 1968 e 1983, porque são esses dados da década de 90 na URGS. Tá? Então, o pessoal tinha nascido, praticamente todo mundo, 90% em 68 e 83. Os restantes 10% nasceram entre 1933 e 1967. Quer dizer, aqui tem um dado interessante. Ó, tá? Tem gente fazendo vestibular, tá, na URGS, tá, nascido em 1933. Como eu não queria aproveitar todos, o Observatório Nacional me mandou as tabelas de lunação até 1933, porque não é trivial dizer em que dia do mês lunar o sujeito nasceu. Tá? Isso é uma outra discussão que eu não posso entrar aqui. A órbita da Lua é extremamente irregular. Aliás, ela foi a pedra no sapato do Newton durante toda a vida do Newton. Porque ele nunca conseguiu explicar a órbita da Lua no detalhe fino. Tá? E hoje ainda tem gente fazendo tese de doutorado, tá? Dando conta lá então, do detalhe finíssimo da órbita da Lua. A órbita da Lua sofre uma série de perturbações. Então não é trivial, tá? Dizer em que momento. A gente faz isso utilizando as tabelas. Naquela época, quando eu fiz o estudo, hoje vocês, se vocês quiserem saber se vocês nasceram ou não nasceram, até porque é muito importante, segundo o astrólogo, né, o momento do mês lunar que vocês nasceram, vocês entram no site do Observatório Nacional e online, tá, vocês pedem o ano lá e ele dá a tabela de lunação para aquele ano. Só que pelo ano 2000, quando eu fiz o estudo, tá, o Observatório Nacional me mandou as tabelas todas impressas. Ainda não tinha esse serviço online. Então, assim, de posse das tabelas, eu pude colocar os candidatos em cada um dos dias do mês lunar. Tá? Aqui vocês têm um histograma com a distribuição de frequência. Tá? Estão nascendo em torno de 3.750 vestibulandos a cada dia do mês lunar. Tá? E essas barrinhas devem ser entendidas assim. Essas 4 barras coloridas são as fases principais. Tá? -1 é um dia antes da fase principal, -2 é um dia depois e assim por diante. +1, +2, +3, tá? São os dias posteriores. Tá? Então, aí eu construí o histograma, tá? E se está certa
essa influência, quem acredita nessa influência, provavelmente aqui na lua cheia atravessa o teto, a barrinha. Ou talvez em cada uma das 4 fases principais atravesse o teto. Tá? Aqui está o lugar onde apareceu a maior frequência. Aqui é 2 dias antes do quarto crescente. Essa foi a maior frequência. Tá? E tudo que está aqui é flutuação estatística. Tá na faixa de ter ocorrido por mero acaso. Ok? Então, esse é o meu estudo, mas aí depois descobri que na década de 60 houve um estudo nos Estados Unidos com cerca de 500 mil de datas de nascimento. Tá? E na década de 70 houve um outro estudo na Europa com cerca de 3 milhões de datas de nascimento. Ambos os estudos não revelaram as supostas influências. Ok? Tá? Então é isso, né, que eu fui falar lá. Quer dizer, claro que eu não entrei nesses detalhes. O que eu disse ali no início é que não tem nenhuma influência. Né? Quer dizer, quando a gente olha para os registros, a gente não vê, tá, essas influências. Interessante, gente, e aí eu só deixo aqui como tema instigador, eu detectei um efeito que inclusive um americano tinha detectado, só que com dados bem diferentes do meu. Um americano publicou um artigo na Physics Teacher, tá? Que o título do artigo é até bem parecido com o meu, a Lua e os bebês, alguma coisa assim. Só que ele não trata disso. Ele vai mostrar dados estatísticos numa cidade americana grande, tá, nos anos 90, tá? Ele mostra como é a frequência de nascimentos ao longo de todo o mês. Tá? São dados bem diferentes dos meus, porque ali ele está pegando as crianças que nasceram no mês, digamos, de outubro de 1997. Tá? E mostra, né? E aí ele diz, você nota que tem um efeito, aqui tem dias que cai a frequência. Tá? E esses dias que ele aponta lá são os domingos. Tá? Depois ele mostra um outro gráfico de um outro mês, e aí tem uma queda que não é domingo. Daí ele pergunta, você está vendo que dia é esse? Tá? Bom, os americanos logo entendem o dia. Tá? Nós, como conhecemos mais a história dos Estados Unidos do que a nossa, né, também entendemos, que é 4 de julho. É a data máxima, né, americana, que é feriado, e naquele dia nascem menos crianças. Ele atribui o efeito aos partos induzidos. Tá? Mas eu conversei com uma pessoa, porque os dados dele é de 1997, os meus, como eu mostrei ali, é no máximo 1983. Aí uma médica me disse, Fernando, nessa época, os teus dados, parto induzido, cesariana, tem um efeito muito pequeno. Tá? E eu estou vendo aqui, ó, uma queda, tá, no domingo, tá? Nasce menos gente, isso aqui não é flutuação estatística. Essa diferença aqui é estatisticamente significativa, entendeu? Não pode mais ser atribuída ao acaso. Agora, por que está acontecendo isso? Bom, aí eu não sei.